E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar aqui de uma coisa super importante na programação, que é a entrada de dados, ou seja, o usuário ser capaz de informar o valor. Tentando nos últimos vídeos a gente tem visto como criar variáveis, como mostrar os dados dessa variável, só que na hora que chega na hora de a gente atribuir um valor, a gente tinha que atribuir ele estaticamente dentro do código, né? Isso aí nos facilita a vida, porém se torna limitado. Uma variável x sempre vai valer 10 se ela tiver indicado eu vou receber 10. Mas se a gente dá a permissão para o usuário inserir os dados, isso nos dá margem para a gente poder trabalhar. Então vamos criar aqui um novo projeto, vou criar aqui do zero com vocês. Vou chamar aqui de aula 4. Okay? E aí a gente vai trabalhar com console application, TLJ, SDK 17. Aqui foi. Beleza. Vamos verificar aqui. Vamos criar agora a nossa aplicação. O que eu quero fazer? Vamos criar um mecanismo em que a pessoa possa inserir o nome dela e a gente mostra o nome dela para que ela inseriu. Então, vou acessar o arquivo que meu projeto criou aqui. Então, a gente tem o println aqui já. Vamos apagar esse cara. Vamos deixar só a função básica. Então, como lembrar é viver, vamos trabalhar aqui. Funmain é a nossa função principal. E aqui tudo dentro dela é o nosso código ali onde a gente vai trabalhar. Então, já que a gente vai coletar a informação do usuário, vamos criar um lugar onde a gente vai poder guardar. Então, var nome, string. Então, a gente cria uma variável com nome de string, tá certo? Com nome de nome do tipo string, porque vamos guardar uma palavra, tá certo? Então, teoricamente, o que a gente precisa fazer é chegar no final do nosso programa e mostrar o nome que a pessoa digitou. Então, em outros tempos, a gente faria assim: nome recebe, lembrando, né? Não é mais é igual, é recebe. O nome recebe uma palavra, no meu caso, o meu nome. Então, esse programa aqui, ele está fadado a apenas escrever a palavra Estevam, porque a gente criou a variável e ela pode de fato receber qualquer valor. Só que a partir do momento que a gente escreve, né, deixando o código a palavra Estevam, ele acaba se tornando o único conteúdo que chega dentro da variável. Então a gente tem que mudar isso aí. Para isso, nós vamos fazer uso de funcionalidades que o próprio Kotlin já nos oferece. Hoje em dia, a gente tem várias entradas de dados visuais, vários outros meios. Estamos trabalhando num ambiente aqui, onde é um ambiente de terminal e já não tem tanta aplicação que a gente faz, mas é ótimo para a gente poder aprender. Então, por padrão, a gente vai utilizar uma função chamada readLine. Okay? Então, ele vai ler a linha de entrada do... Ele vai ler uma linha de entrada, um buffer, um momento ali que ele vai parar, vai travar o sistema, tá certo? Ele travando ali o sistema, ele permite a pessoa poder escrever. Só que, ó, essa função readLine, perceba, é duas palavras, só que estão todas juntas, sendo que o read está minúsculo e na hora que começa o line, o L começa maiúsculo. Isso é super importante. Mas se vocês forem reparar bem, ele está dando um erro aqui. Vamos dar uma olhada no erro. Ele está falando, olha, o readLine, ele de fato vai fazer a leitura, só que ele traz uma leitura muito crua, tá? Então, a gente precisa converter isso aqui para o tipo da variável que a gente vai trabalhar, porque na hora que a gente passa o mouse aqui em cima, deixa eu ver se vai aparecer a mensagem. Ó, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas ele está reclamando assim, ó, existe um tipo diferente, ok? Requerido, o que precisa? Uma string, porque aqui a gente está trabalhando. Encontrado, uma string com ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação dentro do Kotlin foi um grande avanço na linguagem que trouxe, só que eu não vou entrar em discussão agora. Tá? O que acontece é, esse ponto de interrogação, ele abre as portas ali para a gente programar de maneira mais profissional, só que a gente tem que estar preparado para isso. Então, para fins, já que o nosso objetivo é aprender a programar, controle de fluxo tranquilo, programação mais básica, eu vou perspassar esse problema, eu vou meio que passar por cima desse problema, colocando uma seguinte função. Eu vou dar a função readLine, porém no final eu vou dar um ponto e eu vou converter para o tipo, ou seja, para
o tipo que eu quero. Então, para string, traduzindo é to string. Ok? Então, aqui, o que ele está reclamando agora? Agora, pelo menos, não deveria dar mais o erro, né? Então, ele está dando esse erro aqui, é aquele erro que no último vídeo ele começava, mas acho que agora vai dar bom. É aquele errinho que estava dando no último vídeo lá, e tá vendo que não estava aparecendo mensagem nenhuma aqui, é só... Vamos verificar aqui. Então ele vai dar o build. Então eu só estou precisando colocar esse toString porque o readline ele, de fato ele trabalha com aquele string interrogação. Esse tópico a gente vai trabalhar mais a fundo num nível mais intermediário. Então vamos tentar fingir por enquanto que ele não existe, né? Para a gente poder concentrar aqui. Então vamos ver se vai dar certo, se esse erro de fato ele vai atrapalhar ou não. Só queria mostrar para vocês aqui, isso aqui rodando, tá? Então, aconteceu no terminal. Cadê? Eu acho que deu problema, será? Tá vendo que ele tá parado aqui, ó? Ele aparece esse monte de mensagem de fato, mas ele tá parado aqui. Acho que deu problema. Na verdade, não, tá? Qual que é a função do readline mesmo? Pegar o que o usuário digitar, certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está educadamente esperando eu digitar. Então, vou clicar com o mouse aqui e vou digitar aqui, ó, teste. Tá vendo que o meu teste está até vindo em verdinho, que é a entrada de dados. Na hora que eu dou Enter, ele mostra a palavra teste. Então, olha só que legal. Tá vermelhinho aqui, mas está funcionando, tá vendo? Então, esse readline aqui, .toString, ele serve aqui para a gente poder executar aqui uma operação de entrada de dados. Então ele não apenas recebe o que o usuário digitou, ele espera o usuário digitar, ele é educado, né? Então ele chega e ele faz essa travada. Então, só que olha só a experiência do usuário, a gente chegou aqui e achou que estava travado o sistema, porque estava parado, não tinha nenhum indicativo, tinha um monte de mensagem ali que a gente tem que ignorar, que é do IntelliJ, mas tinha um monte de coisa aqui que a gente tinha que fazer. Então, o que a gente faz normalmente? Tá? Quando eu vou pegar alguma coisa do usuário, pode ter certeza, o sistema ele vai travar a execução, vai parar, esperando que o usuário digite. Então, antes de ele parar, vamos solicitar para o usuário digitar, para ele saber que o programa está esperando ele. Então, o que eu vou fazer por padrão? Antes de eu dar o readline, né, ou seja, uma linha antes, eu vou dar um print, tá? Com uma seguinte mensagem: por favor, digite seu nome e pressione Enter. Okay? Então, eu coloquei um print aqui. E vocês vão ver o porquê que eu coloquei um print e não um print ln, tá? Vamos executar. Vamos ver o que agora vai acontecer no meu programa só com esse print aqui, tá? Vamos ver a mudança ali de paradigma ali, né? O sistema ele dá uma cara diferente. É aquela interação com o usuário que é super importante você sempre levar em consideração desde sempre, tá? Então agora, ó, quando a gente olha aqui, por favor, digite seu nome e pressione Enter. Fenomenal. Esteban Braz. Deu Enter. Apareceu Esteban Braz no final, que é o que ele faz com a variável, né? Ele mostra. Legal. Então, esse print, a gente coloca ele como um auxílio para o usuário, para ele saber que ele tem que inserir algo, né? Quantas vezes você já não utilizou um sistema e que esse sistema parece que travou, mas na verdade ele estava pensando? Uma vez eu vi uma história de uma pessoa que trabalhava no desenvolvimento Java e que o pessoal reclamava de que o sistema travava a todo momento, né? O sistema travava a todo momento. Ele percebeu que os processos não tinham como acelerar, só que também na tela não tinha nenhum indicativo que a máquina estava pensando. Qual foi a solução para ele melhorar isso daí? Ele não melhorou a velocidade. Ele colocou um marcador, um GIF, daquela bolinha rodando, de pensando, né? A pessoa vê que o sistema ele não está travado, ele está pensando. A operação não ficou mais rápida, porém o pessoal parou de reclamar, porque eles tinham a sensação de fato que o sistema está trabalhando.
né? Então, o sistema travado é uma coisa, o sistema com um negócio falando aguarde, estamos pensando, estamos fazendo, é outra. Então, na internet há um esforço muito grande em fornecer prévias, né, de que está carregando os elementos e que estava pensando na operação, para a pessoa não ter a sensação de que o site travou e a pessoa sair e tentar voltar quando na verdade tinha que esperar. Então a gente tem essa visão aqui de sempre colocar esse print aqui antes, tá? Então, por padrão aqui para nossa aula, sempre que eu for trabalhar com uma entrada de dados, eu vou, né, por respeito ao usuário, para poder dar uma, uma direção para ele, eu vou colocar um print antes. E ao colocar o print, o que acontece? Diferentemente do print ln, que ele mostra a mensagem e pula a linha, o print ele mostra a mensagem e para na frente. Então na hora que a pessoa digita, ela já clica aqui e pode digitar o nome dela que fica na frente. Então é só esse detalhe, tá? Senão, na hora que digitar, ia aparecer embaixo, só isso. Mas isso daí é de menos, tá? O importante mesmo é ter esse print. Para facilitar a nossa vida, e até mesmo o Kotlin já pensando nisso, ele viu que essa questão de a gente trabalhar com string simples e você ter que fazer esse comando todo de entrada de dados, que é tudo responsável, ele se torna muito oneroso. Então, nas versões mais atuais do Kotlin, a gente tem a função readln. Okay? Esse readln, deixa eu ver aqui, ele está reclamando. Ah, que legal. A minha versão do Java, ele não tem. Fenomenal. Isso daí é bom porque esse readln, ele está disponível ali em algumas versões do Kotlin, que ele é um facilitador aí ele é um facilitador do nosso toString, tá? Desse readline.toString. Então isso daqui é um facilitador. Só que no início do curso eu falei que você poderia seguir tanto por IntelliJ, que a gente teria disponível esse readln. Legal que a versão que eu escolhi ele não tem, então fenomenal. Por quê? No Replit ele também não tem. Só que a gente pode ultrapassar essa barreira com um simples código que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar colocando readline.toString, vou criar o seguinte código aqui, ó. From readln string return readline.toString. Okay? Então, esse código aqui, a gente coloca ele ali antes do funmain, tá? A gente não precisa entender ele. Só a única coisa que faz ele coloca uma cara nova para o comando readline.toString, ok? Então, ao invés de você ter que ficar escrevendo todo momento isso, a gente só escreve readln, ok? Então aí a gente pode utilizar no lugar daquele comandão esse comandinho. Esse comandinho já está disponível em algumas versões do Kotlin, só que na minha não estava e no Replit também não. Então aqui a gente tem aqui a possibilidade de criar esse métodozinho aqui para nos facilitar a nossa vida. Tá? O pessoal já criou, mas é a versão do Kotlin que você tem que instalar. Beleza, então eu vou trabalhar então sempre com esse readln, tá? Então esse comando aqui, essa função, eu sempre vou estar colocando nos meus códigos, até mesmo para quem estiver utilizando outras plataformas, se não tiver essa readln, a gente utiliza esse cara, tá? Isso aqui é o de menos, beleza, pessoal? Para agilizar um pouco, para melhorar um pouco aqui a saída, vamos supor agora que eu queira trabalhar não que apenas mostre o nome da pessoa, mas que mostre também, tipo assim, ó, o seu nome é tal, entendeu? Então a gente tem essa construção de uma mensagem, não simplesmente para esse Estevão Brás. Então, o que a gente pode fazer? Podemos trabalhar de várias formas. A primeira dela é separar nos prints o que eu vou querer fazer em cada situação. Então, por exemplo, o seu nome é uma coisa fixa. Então, independente do nome que a pessoa digitar,
a frase e o seu nome é, ela vai ter que aparecer. Aqui, novamente, estou fazendo uso daquela questão do print ln. Como o print ele vai escrever e mostrar no final, quando surgir esse comando de baixo, ele vai mostrar na frente dessa mensagem e daí pular linha. Tá? Então agora quando eu executo esse código, vamos ver. Só uma coisa, vocês percebem aqui, ó, que por mais que tenha o FunReadLN aqui em cima, o play está no FunMain, né? Porque o FunMain é a porta de entrada. É ele que inicia o programa. Mas enfim. Então agora, ó, eu montei aqui, então por favor digite seu nome. Vou digitar aqui, ó, teste. O seu nome é teste. Tá? Então a gente consegue produzir aqui essa situação colocando esses prints aqui. Outra forma que a gente pode fazer é colocar tudo no mesmo cara. Então a gente pode vir aqui e, deixa eu ver, colocar assim. O que acontece? Ele vai dar um probleminha aqui, ó. Será que eu não posso somar uma frase com outra? Mas mesmo assim, acho que isso aqui não é o mais interessante. Eu já vou ensinar o jeito certo, apesar que está dando um erro interno aqui, era para dar certo. Só quero testar aqui com vocês para ver se isso aqui vai dar certo. Porque isso aqui é um jeito que, em várias linguagens, talvez seja um jeito em que você vai colocando as informações ali. Então, ó, fera, seu nome é fera, então continua funcionando, tá? Isso aqui, quando a gente utiliza o sinal de mais, que é o sinal de soma, a gente chama de concatenar, tá? Então, como é que funciona? Quando a gente pega um número mais o outro, 1 mais 2, ele dá um terceiro número diferente, 3. Quando a gente pega uma palavra mais outra, ele vai dar as duas, uma encaixada no final da outra, ele coloca no final. Então, o ato de concatenar significa você pegar o final da primeira palavra e colocar o que você está inserindo no final da segunda, e assim por diante. Você vai colocando, vai concatenando. Tá? Então, isso daqui a gente está concatenando a frase. Tá? Então, inicia essa frase e soma o valor de nome. Nome está fora da aspas, por quê? Porque nome é uma variável. Né? Se eu, porventura, colocar um nome aqui dentro da aspas, ele vai aparecer, o seu nome é nome, né? Então, tudo que está dentro da aspas vai aparecer para o usuário. Será que é possível eu colocar dentro da aspas a variável para nos ajudar? É possível sim. Então, o que acontece, ó? Tá vendo que nós temos nessa frase duas vezes a palavra nome. O seu nome é nome. A diferença é que esta primeira vez que a palavra nome aparece, ele de fato tem que aparecer a palavra nome. Já nessa segunda parte, eu quero que apareça o conteúdo da variável, que por sinal tem o mesmo nome. Então, só vou tomar um cuidado de colocar um cifrão. O que aconteceu aqui no IntelliJ? Ele já até mudou a cor da palavra. Então, quando eu coloco cifrão dentro da aspas, ele sabe que eu quero que o que vem a seguir é um nome de variável. Então, o que vem a seguir vai ter um nome. Então, se eu colocar num espaço, já não vai dar certo, né? Porque ele vai separar as palavras e tudo mais. Então, ele fala, olha, quando eu coloco um cifrão, o que vem logo a seguir vai ser uma variável. Então, o seu nome é cifrão nome, ele vai acabar reproduzindo o mesmo resultado. Tá? Então, toda vez que você for querer trabalhar com uma saída de dados, ó, eita, só para você ver que não é mentira, ó, o seu nome é, vou colocar assim, versão 2. Aliás, vou colocar versão 2 aqui no final. Ó lá, só para a gente poder verificar se de fato ele está atualizando, se ele está pegando a versão antiga. Tá? Porque eu vou te falar, às vezes eu minto, tá? Minto bastante. Então, será que é mentira? Então, seu nome é será que é mentira V2. Tá vendo? Então, no lugar do cifrão nome, ele está colocando o que eu digitei. Então, ele pega esse valor, coloca aqui. Então, esse é um uso muito legal, tá? De você poder montar frases ali, montar a saída de dados,
misturando frases e variáveis, né? Então tem essas frases fixas e as variáveis aí. Então você pode trabalhar bem aí com essa situação. Se você quiser ser mais assertivo ainda, você pode trabalhar com o cifrão e o abre fecha chave, tá? Então quando você coloca o cifrão, abre e fecha chave, tá? Que é a sintaxe normal, é de fato indicando, ó, aqui dentro tem a variável. Na verdade, aqui dentro tem um mundo de coisas que a gente pode fazer, tá? Quando for só a variável, você pode ignorar as chaves, tá bem? Só colocar o cifrão, nome da variável. Só que daí agora você pode aqui trabalhar. Então, por exemplo, vamos pedir para a pessoa digitar o nome e o sobrenome. Então, vou criar uma segunda variável, tá? E aí, vamos pegar aqui print. Digite agora o seu sobrenome. E aí a gente faz o que? Sobrenome recebe readLN. Então, ó, eu criei, já que eu tenho uma segunda variável, vai ter uma segunda entrada de dados, tá? Ele tem a primeira entrada de dados, vai cair em nome, e a segunda entrada de dados em sobrenome. Eu coloquei um print logo antes do readLN, né? Então tem esse parzinho e tem esse segundo par. A gente vai ver que ele não vai solicitar o sobrenome até ele terminar de pedir o nome. Por quê? Ele começa a executar, ele para nessa linha. Na hora que o usuário digita, aí sim ele continua. Então, por exemplo, agora o seu nome é cifrão nome, espaço, cifrão sobrenome. Então agora a gente consegue mostrar, vou tirar esse V2 aqui. A gente consegue agora mostrar numa frase o seu nome você pega o nome e sobrenome separado e a gente está juntando. Na verdade, não estou fazendo soma nem nada, só estou mostrando o nome e depois eu vou mostrar o sobrenome. Simples assim, tá? Então vamos verificar. Então aqui, qual que é o seu nome? Estevam. Agora diz o sobrenome. Então vocês percebem que na hora que eu termino de inserir a variável nome da linha 9, aí sim ele vai para a linha 10, que é para poder mostrar. Então, Estevão Brás. O seu nome é Estevão Brás, né? Mas a gente até pode fazer a brincadeira a se apresentar como James Bond, né? Então, sei lá, posso colocar assim: olá, meu nome é sobrenome, vírgula. Olá, meu nome é Bond, James Bond. Ou seja, ele falou sobrenome primeiro e depois ele falou nome seguido do sobrenome. Vamos verificar como é que fica aqui esse resultado, né? Aí vocês percebem que é só uma montagem de frase e aí o lugar onde eu quero que entre a variável eu coloco o cifrão. Então vamos trabalhar com o James Bond. Então, olá, meu nome é Bond, James Bond, certo? Então o que está acontecendo é só um processo de eu pegar a variável e a gente trabalhar aqui nas frases ali, a gente monta ali do jeito que a gente quiser. Então, aqui a gente viu bastante coisa. Eu vou querer interromper o vídeo por aqui. A gente tem ainda que tratar a entrada de dados de inteiros, mas o que eu quero levar aqui para casa no final desse vídeo, tá? Aqui nós temos o processo de entrada e saída de dados, tá? Como a gente tem dois dados para entrar, que é o nome e o sobrenome, eu acabei criando duas variáveis, tá bem? Cada variável tem a sua vida própria, tá bem? Elas são voltadas para poder representar a informação de uma pessoa, a mesma informação que seria o nome completo. Mas aqui o que acontece? O nome é uma coisa, o sobrenome é outra. Então são duas variáveis separadas. Para cada variável nós temos o processo de entrada, que é solicitar para o usuário, processo de entrada. Solicitar para o usuário e processo de entrada. Elas acabam se encontrando aqui no println, mas uma não influencia a outra, tá? Em nenhum momento o sobrenome atrapalha o nome e vice-versa, tá? Elas são isoladas que estão, porventura, no mesmo println. Também vale salientar o fluxo, né? O que acontece? Na hora que a gente inicia o programa, a gente inicia no main,
cria essas variáveis, só que isso não aparece para o usuário, né? Porque cria variável na memória, mostra a mensagem para o usuário e trava o sistema. Então o readLN ele trava a execução, o fluxo aqui dos dados, e na hora que a gente dá o Enter, resolve ele, aí sim ele vai para a próxima execução, próximo código. Tá? E aí ele também para e só no final ele mostra. A ordem aqui é tudo, ok? Eu não posso, por exemplo, vir aqui e esse aqui ser o primeiro cara. Primeiro que dá até errado. Porque ele está dando errado porque o sistema mesmo já sabe que sobrenome e nome não vai ter valor aqui. Não foi pego, não tem valor, então já está dando errado, não dá. Assim como também não faz sentido eu mandar pegar o valor e depois falar o porquê, o que eu estou pegando. Ou seja, o sistema ele vai travar sem mensagem nenhuma e depois ele vai pedir para digitar o nome? Não, você tem que pedir primeiro para daí o usuário saber que ele tem que tomar uma ação. Então, se a gente pede primeiro o readLN para depois explicar o que a gente está pedindo, não vai dar certo. Porque o readLN ele trava. Ele vai travar ali. Então, o certo é sempre ter o print e logo em seguida o readLN. Eu estou falando aqui que o certo é isso, mas é considerando trabalhos de escola e o usuário final. Se você vai fazer exercícios, por exemplo, de maratona de programação, UR Online Judge, né? Sites como esse aqui, você tem que omitir esse print, é só entrada de dados pura. Tá bem? E aí, o readLN, na verdade, é o nosso comando mágico, que ele existe aqui através dessa funçãozinha extra, tá? É o readLine. Ele vai ler a linha de entrada e aí ele vai converter ele para string, tá? É o objeto base. Então, para isso, para a aula de hoje é isso, tá? Eu só queria mostrar para vocês essa questão da entrada de dados. Tá? Um forte abraço e até a próxima.